Olá, dando continuidade ao nosso estudo de análise combinatória, nós vamos hoje estudar estruturas que não são mais os problemas específicos de análise combinatória, mas estruturas algébricas que vão nos auxiliar, as estruturas numéricas que vão nos auxiliar em alguns problemas que nós vamos encontrar mais para frente. Então hoje nós vamos estudar o coeficiente binomial e o triângulo de Pascal. A ideia é entender essa estrutura numérica, né? Então, coeficiente binomial nada mais é que uma estrutura numérica. A gente vai ver que é correspondente a uma combinação também, é uma combinação que a gente viu na aula passada. E o triângulo de Pascal é uma estrutura, né? uma disposição de números binomiais que tem uma série de propriedades envolvidas e que pode facilitar aí o nosso trabalho. Tá bom? Então, vamos definir o que é um coeficiente binomial. Então, a estrutura chamada coeficiente binomial, ela é formada por dois números naturais, né? Então, binomial, porque são dois números naturais, n e p. Esse p sempre é menor ou igual a n, ou n maior ou igual a p, né? Aonde a gente vai chamar o coeficiente binomial de n sobre p, ou número binomial de n sobre p, essa estrutura aqui, ó, sempre entre parênteses, um n em cima, um p embaixo. Tanto é que a gente dá o nome de numerador e denominador, tá? Mas não tem a barra da fração. É importante frisar que não é uma fração, é um número binomial. E os parênteses são essenciais, tá? Então tem que representar os parênteses ali. E o que é esse binomial n sobre p? Né? É uma combinação de n p a p. Uma combinação de n elementos em p posições. E a gente viu na aula passada, né, a fórmula da combinação. N fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, basicamente, um número binomial é uma combinação, e uma combinação é um número binomial. É uma estrutura, uma maneira de representar. E como eu falei anteriormente, o n é chamado de numerador e o p é o denominador do número binomial, não de uma fração. Importante frisar que isso não é uma fração. Tá? Apesar de a gente usar a mesma nomenclatura, esqueça que é uma fração, não tem a divisão, você não pode simplificar o n com p, não. n p a p, n sobre p é um número binomial. Então, por exemplo, se eu tenho o coeficiente binomial aqui, do 7 sobre 4, né? O coeficiente binomial 7 sobre 4 é o quê? Bom, vai ser a combinação, isso aqui é a combinação de 7, 4 a 4. Então, eu vou ter 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3, que é a diferença, 7 menos 4 fatorial. Ou, simplificando, né, 7 vezes 5 vezes 6 dividido por 3 fatorial. Né? Porque eu posso desenvolver o 7 até o 4 fatorial, elimino o 4, então fica com 7, 5, 6 e 5, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Lembrando que 3 vezes 2 é 6, dá para simplificar, então eu fico com 35. Então, esse coeficiente binomial 7 sobre 4 equivale a 35. Cada coeficiente binomial vai equivaler a um número natural. Então, sempre o resultado vai ser um número natural, né? Nunca vai ter um decimal, nunca vai ter um negativo, nunca. Beleza? Outro coeficiente binomial, 11 sobre 2. Mesma coisa. Isso aqui equivale à combinação de 11, 2 a 2. A gente viu lá na prática, né, que a gente fazia assim, 11 vezes 10 dividido por 2 fatorial. Né? Porque já simplificava ali, porque ia ser 11 fatorial sobre 2 fatorial vezes a diferença, 11 menos 2, 9 fatorial. Então já simplifica o 9 fatorial ali, né? Desenvolve o 11 até simplificar o 9. E você fica com 11 vezes 10 dividido por 2, porque 2 fatorial é o próprio 2. Isso dá 55. Então essa é a estrutura de um coeficiente binomial ou de um número binomial. E a maneira de trabalhar ele é igualzinho a uma combinação. Tá? Então, se você pegar lá o coeficiente binomial 13, 3 a 3, você pode direto já pensar 13, 12, 11 sobre 3 fatorial. E joga isso aqui na calculadora e você descobre o valor. Beleza? Muito simples. Né? Alguns coeficientes binomiais são calculados rapidamente. Né? Quando acontece isso? Por exemplo, quando p for zero. Se o denominador for zero, n0 a 0
Você pensa, vai combinar n elementos em 0 posições. De quantas maneiras isso pode acontecer? De uma única maneira, não combinar ninguém, né? Então, n0 a 0 dá 1. Isso a gente vê aqui na definição, né? Porque 0 fatorial vale 1, n menos 0 vai ficar n fatorial com n fatorial simplifica, vai sobrar 1 dividido por 1, vai ficar 1 mesmo, beleza? Quando mais também é igual a 1? Quando o p for igual ao próprio n, né? Se o p e o n, se o numerador e o denominador forem iguais, o número binomial vale 1. Por quê? Porque, novamente, eu vou simplificar aqui n fatorial com n fatorial. N menos n vai dar 0 fatorial, que vale 1. 1 dividido por 1 dá 1. Beleza? Outro também muito fácil de a gente perceber é quando o p vale 1. Quando o p vale 1, eu vou ter aqui, então, o denominador 1. N fatorial dividido por 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial. N menos 1 é o antecessor do n. Então, eu posso desenvolver esse n fatorial aqui do numerador, da fração, fazendo ele vezes o seu antecessor fatorial. E a hora que eu simplificar isso aqui, vai ficar n dividido por 1, dá o próprio n. Além desses aqui, ainda existe uma classe especial de números binomiais, que ajuda bastante, que facilita bastante, que são os complementares. Então, quando que dois coeficientes binomiais são chamados complementares? Quando eles têm o mesmo numerador, então o número de cima, o n, é o mesmo, e a soma dos seus denominadores é igual a esse numerador. Então, se eu dou aqui um nPAP e um nQAQ, tal que p mais q é igual a n, então eles são complementares. E quando eles são complementares, o resultado deles é o mesmo. Você percebeu isso aqui, ó, que o binomial n0 a 0 é igual ao binomial n a n. Lógico, se eu somar 0 com n, dá o próprio n. Da mesma forma, o n1 a 1 ele vai ser complementar de quem? Do n com o denominador n menos 1. Então, nessas relações de complementar, você acaba ganhando tempo. Porque imagine se você fosse desenvolver n em n menos 1 posições a combinação. Agora, desenvolver n em uma posição é o próprio n, né? Então, facilita bastante, tá? Usar o complementar sempre para buscar o menor denominador possível. Olha só, vamos ver aqui algumas ideias. Ó. Se o complementar, se dois coeficientes binomiais complementares, né, podemos afirmar então que dois coeficientes binomiais são iguais se tem o mesmo numerador e o mesmo denominador, lógico, ou se são complementares. Então agora a gente vai ver alguns exemplos de complementares. Por exemplo, quem é o complementar do binomial 10 sobre 7? Quanto falta do 7 para chegar em 10? 3. Então, é 10 sobre 3. Né? Combinação. Isso aqui eu posso afirmar, então, que a combinação de 10, 7 a 7 é igual à combinação de 10, 3 a 3. Legal? Vamos lá, o binomial 22 sobre 15. Quanto falta de 15 para 22? 7. Então, ele é igual ao binomial 22 sobre 7. Binomial 42 sobre 37. Do 37 para 42 falta 5. Então, ele é igual ao binomial 42 sobre 5. Vamos lá, mais 3 aqui. Binomial 12 sobre 6. Opa, mas pera lá, 6 é a metade de 12. Então, faltam 6 unidades para chegar em 12. Ou seja, ele só é igual a ele mesmo. O complementar dele é ele mesmo. Pode acontecer isso, tá bom? Quem é o complementar do 7, 0 a 0? Opa, do 0 para o 7 faltam 7 unidades. Então, o complementar é o 7, 7 a 7. Inclusive, ambos aqui a gente já viu que valem 1. E o complementar do 19 sobre 18 é o 19 sobre 1. Né? 1 mais 18 dá 19. E isso aqui a gente já viu que vai dar 19, o próprio numerador. Tá bom? Então, importante conhecer os complementares. Vão facilitar bastante na tua construção, vão facilitar bastante aí nos cálculos. Quando você cair, por exemplo, num exercício que você tem que calcular aqui o binomial 42 sobre 37, vai ficar mais simples de pensar o binomial 42 sobre 5, né? Que seria aqui 42, 41, 40, 39,
38. Deu 5 casinhas ali, dividido por 5 fatorial. Muito mais simples, muito mais rápido de você calcular dessa maneira. Tá ok? Vamos ver a seguir, e aí quando eu digo a seguir eu vou deixar para o próximo vídeo, porque é uma estrutura que merece aí um tempo para ser trabalhada, uma estrutura chamada triângulo de Pascal, que nada mais é uma maneira de organizar coeficientes binomiais. Tá? Então ele vai levar em conta os seus numeradores, os denominadores e vai organizar o triângulo de Pascal, basicamente em linhas e colunas. E você vai ver que a figura vai formar realmente um triângulo, tá bom? Então segue aí no próximo vídeo, a gente vai fazer a explicação do que é o triângulo de Pascal e dele também vamos tirar uma série de propriedades importantes.